eu quero nesta noite, na realidade, queridos, compartilhar esta palavra com vocês. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque ministramos durante 10 minutos no culto na oração da madrugada, e eu queria aprofundar um pouquinho mais com vocês hoje, o que diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, no meio dessa pandemia, no meio dessas dificuldades todas que estamos enfrentando, no meio dessa coisa tenebrosa que Manaus está passando, eu queria compartilhar com vocês, e num certo momento nós passaremos também a fazer parte dessa história. Mas o que diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz o seguinte: Jesus subiu no barco, e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aí o Senhor fala assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu desejo do fundo do meu coração que esta palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações, e que esta palavra, Senhor, ela possa fluir no coração dos meus irmãos, e que entre verdadeiramente, para que nós tenhamos e sejamos grandemente alimentados, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, aqueles discípulos, eles estavam num barco com Jesus, lá no meio do rio, lá no meio do mar, lá no meio. Quando de repente, estou só contextualizando vocês aqui, quando de repente lhes sobrevém uma terrível tempestade. A palavra fala de repente. E eles não poderiam fugir dela, eles não poderiam desviar delas, porque foi de repente que aquela tempestade caiu sobre eles. E humanamente falando, era impossível eles se livrarem dela. Era impossível. Eles estavam perdidos, eles iriam morrer afogados, porque aquela tempestade já estava tomando conta de todo o barco. A Bíblia fala que estava entrando água dentro do barco. E eles entraram em pânico e ficaram desesperados, queridos. E certamente eles iriam morrer, naturalmente eles iriam morrer. Mas espera um momento, um minutinho só. Jesus estava lá no barco. Jesus estava com eles no barco. Eu acho isso fantástico, queridos, porque Jesus estava no barco. Só bastava eles lembrarem quem estava com eles. Por um momento eles olharam apenas as circunstâncias, só o vento, só aquelas águas bravias, só aquela maresia imensa. Eles não lembraram que Jesus estava no barco com eles. E aí, porque não lembraram, eles se desesperaram para querer serem salvos, para serem salvos. Se eles tivessem lembrado, queridos, do que Jesus já tinha ensinado a eles, se eles tivessem lembrado que quem estava lá com eles era o Filho de Deus, Jesus já tinha falado isso para eles.
se eles tivessem lembrado que lá com eles estava o Messias, que estava com eles lá o Salvador, se eles tivessem lembrado dos ensinamentos de Jesus, certamente, queridos, que eles não teriam ficado com medo. Se eles tivessem lembrado de tudo que Jesus tinha falado e prometido, certamente que eles jamais ficariam com medo. Pensar, queridos, se Jesus estiver no barco, eu devo pensar que Jesus está no barco. Eles deveriam, a primeira coisa que deveriam saber é que Jesus estava no barco. Sabe por quê, queridos? Porque aonde Jesus está, tudo acaba bem. Aonde Jesus está, nada se perde. Aonde Jesus está, a bênção está. Aonde Jesus está, a misericórdia, a alegria, a graça está. Então, aonde Jesus está, tudo acaba bem. Se eles tivessem lembrado que Jesus estava no barco com eles, se eles tivessem lembrado que Jesus, o Salvador, estava lá com eles, mesmo não sabendo o que iria acontecer, ou o que Jesus iria fazer, bastava se agarrarem em Jesus e deixa vir a tempestade. Pode vir tempestade, pode vir problemas, pode vir dificuldade. Eu estou agarrado em Jesus. Porque onde Jesus está, tudo se resolve. Ele é a solução para todas as coisas. Jesus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eles desesperaram. E eles gritaram: Jesus, como é que tu pode dormir, Jesus? Acorda, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, acorda. Sabe, queridos, Jesus vira para eles assim, queridos, e fala assim: homens de pequena fé. E Jesus dá a ordem. Jesus dá a ordem e o vento cessa, as maresias cessam, aquela tempestade termina. Mas o que eu quero ressaltar um pouquinho aqui, queridos, é que mesmo tendo pouca fé, mesmo Jesus dizendo que eles eram homens de pequena fé, mesmo assim, eles recorreram a Jesus. É interessante, né, queridos? Mas aqui, Jesus nos ensina, não apenas a eles, mas nos ensina hoje uma lição tão poderosa e importante. Jesus ensinou aos discípulos e ensina para nós hoje que todas as coisas estão no controle dele, que nada lhe passa despercebido. Todas as coisas, Deus está no controle. E o medo e o pavor daqueles discípulos transformaram-se em temor a Deus. Que homem é esse, disseram eles, que até o vento, ele manda até no vento, até no mar, até na tempestade. Deus manda em tudo, queridos. E neste momento, sabe o que acontece? Eu queria, depois de explanar isso aqui, eu queria trazer vocês para cá, para essa história, para cá, para esta realidade. Então entenda bem o que eu vou te falar agora, querido. Aquele pequeno barco nada mais é do que a nossa vida, a nossa frágil vida. E sabe, queridos, quando eu digo frágil vida, é porque eu me baseio em que se Deus tirar 1 minuto do fôlego, do meu fôlego, eu morro. Se Deus tirar 1 minuto do ar que eu respiro, certamente eu vou morrer. Essa frágil vida, uma hora está vivo, outra hora está morto. Então, aquele pequeno barco representa
a nossa vida, a nossa frágil vida. O mar representa tudo aquilo que nos rodeia, o mundo que nos cerca, no qual nós não temos como escapar. Da forma como eles não tinham como escapar daquela tempestade, nós não temos como escapar agora. O mar é o mundo que nos rodeia. Nós estamos nele, querido, não temos como sair dele. A tempestade representa os problemas da vida, as dificuldades da vida, as adversidades da vida. Isso é a tempestade. É tudo que estamos sofrendo hoje, ou vivendo hoje, nessa tempestade chamada Covid. E os discípulos, queridos, somos nós. O discípulo é você e é eu. Eu vou repetir, queridos. O discípulo é você e é eu. Nós somos os discípulos. Então, se nós somos os discípulos de Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer e que você precisa fazer é se certificar de que Jesus está no barco com a gente. A primeira coisa que temos que nos certificar é que Jesus está na nossa vida. É a primeira coisa a ser feita, queridos. É certificar-se se Jesus está realmente nas nossas vidas, se Jesus está realmente na sua vida, querido. Não apenas de ouvir falar, não apenas de lá no passado, não. Se Jesus está na sua vida hoje, se Ele faz parte, se Ele está dentro da sua vida, a primeira coisa a se fazer é isso, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque se Jesus não estiver no barco, realmente a situação se torna desesperadora. Se Jesus não estiver no barco da sua vida, se Jesus não estiver no barco da minha vida, certamente esse barco vai afundar. Certamente estaremos desesperados, porque Jesus não está no barco. Mas se realmente Ele está no barco, querido, permaneça firme. Como eu voltei a falar para você, querido, não apenas de ouvir falar, não apenas dizer assim, alguém pede oração, não pode falar assim, olha, eu vou orar por você, não, orar de verdade. Sabe, estar com Jesus de verdade todos os dias, porque Ele se faz presente todos os dias na nossa vida. Se Jesus está no barco, se Jesus está na minha vida, a primeira coisa é me certificar de que Jesus está no barco. A segunda coisa é lembrar das suas promessas, lembrar das suas palavras. Eu preciso lembrar das palavras de Jesus, das promessas de Jesus. Eu preciso lembrar na minha vida, querido. Neste momento de dificuldade, neste momento de pandemia, neste momento de temores, eu preciso lembrar do que Jesus me ensinou na sua palavra, do que Jesus fala na sua palavra. Eu preciso lembrar das promessas de Jesus. Eu poderia dizer aqui algumas promessas, mas eu faço questão de ler, queridos. E você só anote aí, porque realmente o nosso tempo não é longo. Olha o que diz em Josué, capítulo 1, versículo 5. Essa promessa de Jesus é imensamente confortadora. Diz assim: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Olha essa promessa de Jesus, a promessa de Deus, querido. Ele está falando que Ele vai estar conosco assim como esteve com Moisés. Ele ainda fala mais, querido, promete mais: nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. É o momento, é hora de nós nos tornarmos e nós nos mostrarmos fortes e corajosos, queridos. Como filhos de Deus que somos, precisamos nos mostrar fortes e corajosos. Forte em oração, forte em adoração, forte no jejum, forte guerreiros, forte na mão de Deus.
Seja forte e corajoso, diz Deus para nós nessa hora. E no versículo 9, querido, ele fala assim: lembra-te da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Olha aí, querido, lembre-se, Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco da sua vida, então temos que lembrar da sua palavra, nós temos que lembrar das suas promessas, e esta é uma promessa maravilhosa, queridos, maravilhosa. Tem uma outra promessa que eu gosto muito, e eu me apego a ela todos os dias, quando vem o desânimo, quando vem a dificuldade, eu me apego a uma promessa de Deus que fica em Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele diz assim, queridos, ele fala exatamente assim: não fique com medo, pois eu estou com você. Oh Deus, obrigado Senhor, não fique com medo, eu estou com você, diz Deus para nós nesta noite, queridos. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. Querido, essa é uma promessa maravilhosa de Deus, para lembrarmos agora, para lembrarmos hoje. E eu vou repetir, só para entrar no seu coração, ficar gravado no seu coração. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo e os protejo com a minha mão forte. Olha só, queridos, que promessa maravilhosa. Se Deus está no barco da minha vida e Ele está na nossa vida, temos que lembrar das suas promessas, temos que lembrar da sua palavra, temos que lembrar dos seus ensinamentos. E tem mais promessas, querido, vindo por aqui. Ele fala assim em Isaías 43, mas agora, povo de Israel, mas agora, povo de Manaus, mas agora, povo de Manaus, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu, diz Deus nesta noite para você. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Em nome de Jesus, querido, se apodera dessa palavra, toma posse dessa palavra, dessas promessas de Deus, e aplica isso na sua vida, em nome de Jesus. Aplica isso na sua vida, querido. Esse é o momento de guerra, de vitória, de partirmos para frente. Não é momento de olharmos para trás e nem de retrocedermos. Pelo contrário, querido, é hora de irmos para frente. É hora de termos vitória no nome de Jesus, porque o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá. Ele nunca falhou e nunca falhará. Portanto, nós também não iremos perder, porque somos seus filhos e Ele está morando dentro das nossas vidas. O Salmo 91 fala assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. É isso que Deus fala, querido. A sua oração não é em vão, a sua oração não é ao vento. Toda vez que nós oramos, toda vez que você ora, querido, Deus ouve a nossa oração. Deus está dentro de nós, como diz sua palavra, querido. Então se apodere, tome posse dessa palavra, porque Deus está em nós. Não podemos fazer como os discípulos daquela época fizeram, esqueceram que Jesus estava no barco, só lembraram em um último minuto, de momento, quando a água já estava entrando, eles lembraram que Jesus estava no barco. Nós não podemos esquecer, queridos. Olha as lições que Deus nos diz nesta noite. Tome posse das suas promessas, tome posse da sua palavra, dos seus ensinamentos. Deus cuida
Deus cuida de nós. E ele fala assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis com medo, não andeis com medo, Deus cuida de nós. Entenda isso em nome de Jesus, entenda isso em nome de Jesus, Deus cuida de nós, não estamos só. Deus está na frente dessa batalha, essa batalha é de Deus, e nós precisamos vencê-la, em nome de Jesus, porque Deus cuida de nós, queridos, aleluia, aleluia. Não queremos afundar e nem vamos afundar, não queremos ser derrotados e nem vamos ser derrotados. E eu não vou ser leviano de dizer que não terá problema sim, querido. Na nossa vida não faltarão problemas, na nossa vida não faltarão dificuldades, seja ela de que forma for, mas virão as dificuldades. Na nossa vida não faltarão problemas, mas o barco não precisa afundar. O barco não precisa afundar. Temos problemas, temos dificuldades, temos, mas Deus está conosco. Volto a falar, teremos problema, haverá tempestades em nossa vida, mas o barco não precisa afundar, porque se Deus estiver no barco, se Jesus estiver no barco, Ele não vai afundar. Ele não vai afundar, porque onde Jesus está, tudo acaba bem, tudo termina bem. E sabe, queridos, tem 3 situações aqui, que eu queria que você meditasse comigo nelas. E a primeira situação é não ter Jesus no barco. Existem milhões e bilhões de pessoas que não têm Jesus no barco. Não vão exercer fé nenhuma, mas consequentemente estão fadados ao fracasso. Certamente esse barco vai afundar, porque Jesus não está no barco. Jesus não está na vida deles, e certamente esse barco vai afundar. E infelizmente existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas nessas circunstâncias. Talvez você até conheça alguém que você convidou Jesus para entrar na vida dela, mas ela simplesmente não quis. Você quer receber Jesus como Senhor na sua vida? Eu ainda não estou preparado. Ah, hoje não. Agora não. Talvez um outro dia. Se você é uma dessas pessoas, querido, infelizmente, o seu barco vai afundar, porque Jesus não está nele. A outra situação, querido, é ter Jesus no barco. Olha só, a outra situação é ter Jesus no barco, mas viver sofrendo, atormentado. Ter Jesus no barco, mas esquecer de que Ele está lá. E vive ansioso, e vive com medo, e vive no meio do temporal, no meio da tempestade com medo, porque Jesus está lá, mas a pessoa não está conseguindo trazer Jesus para cá, não está lembrando que Jesus está. Não viva assim, querido. Eu sei que hoje tem muito crente que está vivendo desse jeito. É crente, é salvo, mas esquece que Jesus está no barco, esquece que Jesus está na sua vida e vive amedrontado, vive sobressaltado, com medo,
porque a tempestade está chegando, está no meio da tempestade, é só dizer: Jesus! Chama por Ele, em nome de Jesus, eu te peço isso. Chama por Ele, querido, chama por Ele, porque não adianta Jesus estar no barco, se eu esqueço que Ele está lá. Chama Jesus. Tem muita gente que vive com medo, sobressaltado, angustiado, triste. Jesus está lá no seu barco, querido. Chama Ele. Chame Ele, querido. Uma outra situação que as pessoas estão vivendo hoje, e eu sei também que tem milhões de pessoas nesse mundo inteiro vivendo essa outra possibilidade. Ter Jesus no barco e confiar plenamente nele. Ter Jesus no barco e confiar na sua palavra, e confiar nas suas promessas, e descansar na certeza de que Jesus está na direção, está no controle de todas as coisas. Ter Jesus no barco e viver a vida que Ele tem para nós. Tem essa circunstância também, querido. Tem essa circunstância, tem aquela das pessoas que não tem Jesus no barco, tem aquela que tem Jesus no barco, mas não está nem aí, nem lembra dele, não lê a palavra, não ora, não busca, não canta, não louva. Por isso que nós enfatizamos tanto, querido, não apenas assista ao culto, mas participe dele. Mas tem outra situação que é ter Jesus no barco e confiar plenamente. É muito importante, queridos, que nós nos certifiquemos dessa situação para saber aonde é que nós estamos inseridos nela. É muito legal. Agora, mesmo com a nossa fé pouca, precisamos lembrar de Jesus. Atitude, queridos. E para começar a terminar aqui, queridos, para eu não ter assim, vamos delongar mais não, eu só tenho um conselho para te dar, querido, você que está aí do outro lado, não deixe para conhecer Jesus no meio da tempestade. Conheça Jesus antes dela chegar. Porque conhecer Jesus no meio da tempestade é muito sofrimento. Traz muitas angústias. Sabe, queridos, nós temos não só apenas que agir como Jesus agia, mas reagir como Jesus reagia. Vamos orar, na hora de orar. Vamos cantar na hora de cantar, louvar na hora de louvar. Sempre aconselhamos os irmãos, faça desse culto o seu culto doméstico. Oh, queridos, em nome de Jesus eu te peço, não deixe passar essa oportunidade de estar intimamente ligado com Jesus. Não deixe passar essa oportunidade, queridos. O importante hoje é lembrar que se Jesus está no barco, se Jesus Cristo estiver no barco, não há por que temer a tempestade, não há por que temer esse Covid. Agarre-se a Ele. O que Ele vai fazer eu não sei, agarre-se a Ele e terá a salvação. Algumas vezes vamos ser repreendidos, não tenha dúvida disso, pela nossa falta de fé, mas agarre-se em Jesus, querido. Agarre-se em Jesus e deixa a tempestade vir, agarrado nele, junto com ele, deixa a tempestade vir, que mesmo no meio da tempestade, nós seremos vitoriosos. No meio da tempestade, Jesus pode trazer a cura para a sua vida. No meio da tempestade, Ele pode reatar esse casamento. No meio da tempestade, a união pode chegar. E no meio da tempestade, Ele pode te trazer a cura
em nome de Jesus. Ele pode te trazer o alívio das dores no meio da tempestade. Ele pode acalmar os ventos. Ele pode acalmar o mar bravio e te dar e me dar também a cura que tanto estamos buscando. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos muito felizes porque temos o Senhor do nosso lado. Felizes porque temos o Senhor que peleja por nós, que luta por nós. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Portanto, não temas, crê somente. Portanto, não temas, crê somente. Pois se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.